Há 10 dias do Clássico Grenal, o Internacional vence o Brasil de Pelotas no Beira-Rio com autoridade e muitas variações táticas. É claro que há coisas a melhorar, há pontos para corrigir, mas o fato é que o Inter é líder isolado do estadual, o principal ataque, a principal defesa e líder também em diversos outros quesitos da competição. Enquanto isso, Lucas Alário faz gelo. Será que preocupa? E as individualidades que estão cada vez mais potencializadas no time de Eduardo Cudê. A gente vai trabalhar muita coisa nesse conteúdo, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso time e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do CT do Parque Gigante e também no Beira-Rio, né? Beira-Rio que recebeu mais de 20 mil torcedores na noite da última quarta-feira e viu o Internacional aplicar 3-1 no Brasil de Pelotas com uma autoridade e variações táticas interessantíssimas para empolgar o torcedor. Olha, avaliações individuais, inclusive, né? Bustos, Wanderson, Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick, uma série de questões interessantes para a gente trabalhar nesse conteúdo. Então, tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, a gente está chegando a 43 mil inscritos e a nossa meta é 50 mil ainda em 2024. Bora, vem junto, porque sempre tem muito para a gente falar do Internacional por aqui. E não te esquece que a KTO é a minha parceira e tá te esperando com o cupom ERNEST para tu ganhar 20% de free bet. Ontem, o Rafael, lá no Vozes do Gigante, levou 720 reais para casa, porque fez uma combinada lá das mais doidas e ela bateu lindamente na KTO. Pelou o sueco, né? Então faz isso, cara. Vem junto, porque KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e tu sabe, vai sempre com responsabilidade nas brincadeiras ou nos teus palpites, beleza? Gente, eu quero falar rapidinho sobre o jogo, tá? Eu entendo que o Inter teve uma autoridade no primeiro tempo absurda, né? O Inter chegou a ter, em determinado momento do jogo, mais de 75% de posse de bola. Mas não era uma posse de bola morta, uma posse de bola em que não tinha objetividade. Muito pelo contrário, era uma posse de bola com triangulações quase sempre de primeira, melhor dizendo, jogadas pela esquerda, jogadas pela direita, Bustos crescendo muito, Bruno Henrique, então, jogando demais, o Arangues chovendo molhado, né? Meio que o fiador daquele meio campo, o Wanderson no X1, enfim, Alan Patrick, né? Só carteando e distribuindo também as jogadas, Ener Valencia, Alário, desencantando finalmente, né? Então eu acho que teve uma aplicação individual que fez o coletivo subir. No segundo tempo, a gente pôde ter, eu quero me apegar principalmente a um movimento do Lúcio Gonzalez, quando ele vai lá e coloca o Rômulo, o Johan e o Maurício. Rômulo, Johan e Maurício. E aí ele faz uma variação tática na primeira modificação, que é um absurdo. O que ele faz? Ele pega e bota o Alan Patrick do lado do Ener Valencia, porque ele tira o Alário. Ele coloca o Arangues um pouco mais à frente. O Rômulo abrindo o meio campo com o Johan na esquerda e o Maurício na direita. Beleza. Vamos jogar assim, vamos trabalhar, vamos ver como é que vai funcionar as coisas. O Maurício, voltando da seleção pré-olímpica, óbvio, né? Teve também um ritmo um pouco diferente dos demais. E a gente tinha falado sobre isso aqui, né? Que a tendência era o Maurício não ser titular e ganhar minutos no domingo. Mas acabou ganhando ontem, então daqui a pouco vai ganhar mais minutos no domingo, justamente para pegar essa desenvoltura. Porque na semana que vem, a gente tem uma semana inteira para trabalhar. Então, ele também pode trabalhar essa carga física e, óbvio, né, a questão técnica com os demais jogadores. Só que assim, aí em um determinado momento, ele viu que não ficou tão bom o que ele fez. E daí ele vai lá e coloca mais um jogador no meio campo, só que ele tira o Arangues, né? E ele puxa ele tira o Bustos. E aí ele puxa o Rômulo para a direita e bota o Arangues de volta abrindo no meio campo, ele tira novamente
o Alan Patrick do lado do Ener Valencia e puxa para a linha de 3 e bota o Luca do lado do Ener Valencia. Ou seja, ele quer mostrar com isso que ele tem jogadores e peças para fazer variações táticas ao longo da partida e os próprios jogadores que estão em campo, eles podem trabalhar em diversas funções. E isso, para mim, é o que a temporada do Inter se apresenta. Porque daí tu pode tirar o teu treinador adversário da zona de conforto. Tu vai fazer com que o adversário ele não entenda o tipo de jogo que o Inter vai fazer, o modo de jogo que o Inter vai fazer. E aí, claro, em cima do coletivo, vem as individualidades. Já falamos sobre isso, né? O Bruno Henrique cada vez melhor, o Bustos jogando, o Arangues, a Alan Patrick, o Wanderson. Só que tem uma questãozinha que a gente tem que melhorar. Por exemplo, o gol sofrido. O gol sofrido é uma falha nas costas do René. Só que daí é importante ver isso, né? O Wanderson já não estava mais no campo. Quem estava no campo era o Johan, que não consegue recompor como o Wanderson recompõe, porque o René, inclusive, ele entra mais para ser quase um volante, às vezes, justamente porque o Wanderson faz a recomposição do meio com a lateral. E aí, quando o Wanderson não estava, não tinha essa recomposição e o Kudê tem que arrumar isso. Então, por isso que eu disse, tem pontos a melhorar, né? O erro do René é óbvio que faltou também pelo complemento da jogada do time titular. E o Antony, na minha avaliação, pelo menos, errou quando espalma para frente, ainda que tinha gente, né, dentro da área do Internacional que não marcou o adversário na hora do gol também do Brasil de Pelotas. Tanto que o Antony vê que erra, ou depois tem um jogo, uma jogada muito semelhante, que também chuta cruzado, né, da esquerda, na mesma posição, basicamente, com o René, e o Antony, em vez de bater para frente, ele bate para o lado a bola. Então ele percebe que ele cometeu um erro também, né? Ele percebe que ele tinha um movimento diferente para ser feito. Então, a partir daí também a gente tem que corrigir essa questão com o Antony. Vamos buscar goleiro, é óbvio, a gente sabe disso. O Inter está buscando goleiro, ainda não encontrou o goleiro ideal, porque quer um empréstimo, não quer comprar outro jogador. E até o Lúcio fala isso, né, na coletiva. A nossa janela ainda não está fechada. Nossa janela não está fechada. E aí aqui a gente tem os dois pontos. O ponto 1 é o time do Gauchão, que vai até sexta-feira, agora as inscrições, e também o dia 7 de março, que aí poderia jogar Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Então, assim, se não vier a sexta-feira, não quer dizer que não vai vir um goleiro, não quer dizer que não vai vir um lateral esquerdo, não quer dizer que Thiago Maia, por exemplo, não vai fechar. O Inter tenta fechar Thiago Maia para ele jogar o estadual. E o Inter busca muito esse jogador. Não tem um plano B, Ernest? Claro que tem. Existe uma lista de outros nomes, mas o Kudê quer muito esse jogador e o Inter está muito em cima desse jogador. Parece uma novela, parece algo chato, parece algo modorrento? Sim, mas porque o Inter tem muita convicção neste atleta, Thiago Maia. Imagina esse meio-campo, por exemplo, com o Arangues mais para frente, o Thiago Maia abrindo, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Maurício, o Johan. Tem muitas opções. O Rômulo abrindo o meio-campo tem um leque enorme a partir da chegada, né, do Thiago Maia. O Inter, eu falei, né, que o Inter é o líder isolado, tem 13 gols na competição, 3 gols sofridos. É o primeiro gol, inclusive, que o Internacional ele sofre com o time titular, né? E o primeiro gol que ele sofre no Beira-Rio, inclusive. O Inter tem 100% de aproveitamento no estádio Beira-Rio na temporada até o momento. Venceu todas as partidas que disputou. Hoje, no Gauchão, 79% de aproveitamento. Vocês querem dar uma olhada na tabela? Tá aqui, ó. E a boa, né, a boa notícia da matemática, inclusive, é que o Grêmio marcando passo contra o Ipiranga, o Inter fica 2 pontos de diferença. Dependendo do que acontecer agora no meio da semana, no final de semana, o Inter pode pegar e garantir a liderança não só mais que isolada, mas principalmente sair perto, né, dos seus rivais, porque depois tem confrontos diretos com o Grêmio e com o Juventude, ainda no estadual, né? O próximo domingo, dia 25, e depois em Caxias do Sul, antes de entrar, então, quartas de final, semifinal e final. E aí, lembrando, já tem VAR, né, inclusive. Para a gente fechar, o Alário, né, que fez seu gol, teve mais desenvoltura, está cada vez mais entrosado com o Ener Valencia, né? Fez um gol numa bola de primeira, um cruzamento do Wanderson, aquela bola é difícil de pegar, né? Muita gente isola ela, ele bota uma bola então no gol, meio que descarrega, né? Sai, inclusive feliz, meio que aquela paura, né? E aquela ansiedade postas de lado, mas depois
o Internacional, a torcida do Internacional ficou um pouco receosa porque ele vai lá e faz joelho, gelo no joelho. No joelho direito, que é o joelho da cirurgia, inclusive. Só que assim, o que passaram para os jornalistas na Zona Mista ontem, ainda lá no Beira-Rio, é um procedimento padrão. Ele costuma fazer isso até nos treinos. Ele costuma fazer reforços, ele costuma fazer um trabalho mais específico e principalmente para cuidar inflamações no joelho, né? Quando tu bota um gelo é justamente para dar uma melhorada na questão de possível inflamação. Pô, se tu lembrar, né? Todos os jogadores, ou boa parte dos jogadores que tem uma lesão no joelho e uma cirurgia no joelho, depois tem também algum outro problema, né? Como, por exemplo, nas articulações, como até mesmo nas questões de ter outro tipo de lesão, né? No menisco. Então tem que ter esse cuidado e o Inter tem feito isso não só nos jogos, mas principalmente nos treinos. Beleza? O Inter enfrenta o Novo Hamburgo às 8 horas deste domingo. E é claro, né, a gente vai conversar muito ainda sobre a preparação colorada. 5h30 da tarde, hoje, tem representação. Vou estar lá no CT e te trago mais informações de bastidores de lá, beleza? Vem junto, chega junto, porque sempre tem muito pra gente falar do Internacional. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto, forte abraço, tchau!